Ter Boé, uma defesa forte, uma zona forte de defesa, em que os aviões podiam aterrar, fazia-se uma pista, os aviões podiam aterrar para desembarcar materiais, etc., para avançar com a guerrilha para todo o território. Medina de Boé, mais tarde ou mais cedo, era um sítio que eles iriam tomar, com todo o impacto que tinha na retaguarda e na metrópole. Desapareceu uma companhia. Também não morríamos sem matar primeiro bastante gente. E eu julgo que esse risco não era comportável para a PAIGC. Portanto, nessa perspectiva, eu julgo que, pelo menos na nossa fase, eles não tinham capacidade de morrerem ali 600 ou 700 e nós morrermos 150. Passou a fase de fazer assalto ao quartel. Isso é que é a diferença. Mas era estrangular o quartel. Tornar a vida impossível. A vida era de facto muito difícil para os homens que ao longo dos anos garantiam a defesa do campo fortificado de Medina de Boé e do posto de Belli. Observados permanentemente por elementos do PAIGC e à mercê da sua artilharia ou do fogo de franco-atiradores, os portugueses estavam sempre à espera de um assalto definitivo. Sob essa pressão e cientes do que significaria uma tomada do quartel, os militares em Medina do Boé procuravam ultrapassar a tensão permanente através do convívio. E até mesmo sublimando pelo humor a angústia e o medo em que viviam. E não raras vezes, durante um ataque, tive de repreender fortemente o meu corneteiro, que um tiroteio feroz para lá e para cá, um estralhaço primeiro, como se costuma dizer, e o corneteiro ia para cima do abrigo com uma corneta a tocar ao ataque. Quem se desembarcasse na pista de Medina tinha um grande placar à frente que dizia: entre, oferecemos ataúdes de primeira. E uma bancadazinha onde oferecíamos as lembranças de Medina, que eram restos de estilhaços das granadas do morteiro do inimigo, do canhão, etc., que tínhamos ali para quem quisesse levar. Como aqui a gente tinha os morros, aquilo havia sempre aquela cantiga, não sei o quê, aquela cantiga brasileira sobre o morro. Quem quiser ver é só subir o morro, samba mora no meu barracão. Quem quiser ver... Para a tropa em Medina, a canção só foi alegria verdadeira no início de fevereiro de 1969, quando o Spínola ordenou a retirada da companhia, numa decisão que, de início, nem todos os seus oficiais compreenderam. Fui um dos que, ab início, lhe disse, meu brigadeiro, eu penso que abandonar espaço é dar capacidade de manobra ao PAIGC. O espaço é indispensável, não é? E ele insistia muito e dizia: o PAIGC, se apanhar a área do Boé completamente desertificada, o que é que pode fazer? Deslocar-se através do Boé. Portanto, é uma forma mais fácil de entrar. Nós iremos montar um dispositivo de contrapenetração, exatamente, ao Boé. Depois, o que é que pode fazer? Instalar-se no Boé. O Boé não tinha condições de fixação. Os generais do Estado-Maior da Guiné anteriores a Spínola não terão equacionado a retirada de Medina do Boé, mas pensaram na transferência do quartel para um dos montes que o rodeavam, o Dongol Dandum, uma posição muito mais favorável à defesa. Perguntaram-me de que forma, ou se podíamos passar para cima do Dongol Dandum. Na altura disse que sim, haveria o problema da água, porque no cimo do Dongol Dandum eu não tinha detectado água, haveria que vir cá buscar lá abaixo, longe. Era um problema muito grande, talvez que inviabilizasse a passagem para o cimo desse monte, que era de facto excelente. O general Spínola, num aspecto meramente militar, disse: é inútil isto, vamos retirar, abandonamos aquilo, não nos serve para nada. Não era uma decisão definitiva. E ele dizia: no dia em que nós tivermos de facto as populações connosco, nós voltaremos a reocupar o Boé. Mas dessa vez nós vamos criar as vilas novas do Boé, mas com população. Não é com 20 ou 30 pessoas. É com 500 ou 1000 ou 2000. Pode ser considerado por Marcial Spínola como vitória estratégica, mas para a PAIGC é uma vitória. Porque conquistou uma posição que ele estava a tentar conquistar. Conquistou. Eu acho que não se devia abandonar Medina. Francamente, no momento em que retiramos de Medina, o inimigo avançou. Isto é das normas. E avançou para o Corubal. O Corubal para o inimigo não era um obstáculo, era um rio grande, largo, mas não é um obstáculo para o inimigo. Portanto, imediatamente a guerra subiu. Sobretudo depois da evacuação de Medina, passamos para o lado do rio e agir em direção a Bafatá. E algumas unidades, pequenas unidades nossas, chegaram até próximo de Bafatá, porque eu não quero exagerar, mas creio que chegámos mesmo
aí muito próximo da Fatah. A gente estava lá na Guiné para quê? Não era para nos defendermos a nós próprios, era para defender as populações nativas. E em Medina de Bué não se cedia isso. A companhia que lá estava lá para se defender a si própria. E era atacada quase todos os dias. Não é? Portanto, quer dizer, não fazia lá nada. E por isso é que eu propus ao comandante-chefe a evacuação daquilo. Hélio Felgas defende a decisão e é ele quem concebe o plano. A Operação Mabecos Bravios começa com a deslocação para Medina de alguns destacamentos de reforço. Partem de Nova Lamego, protegidos pela aviação, com a missão de apoiar a retirada. Ao longo do percurso encontram os efeitos da atuação da guerrilha, restos de veículos de colunas de abastecimento vítimas de emboscadas e minas e até mesmo os destroços de um avião. Tal como até à região do Xés e ao rio Corubal, percurso que as colunas atravessam sem dificuldades, a distância que falta para Medina do Bué é percorrida com relativa tranquilidade. As colunas alcançam o objetivo apenas incomodadas por ataques de abelhas, que, no entanto, afastam da operação alguns soldados. Quando as colunas chegam ao quartel, a Companhia 1790 está pronta para iniciar a retirada, deixando intactas as instalações. O General Spínola não deixou de destruir nada, com o argumento que pode ser que um dia a gente tenha ocupado outra vez. Portanto, as instruções que nós tivemos foi armadilhar Medina do Bué e, portanto, deixar tudo intacto. Alguns colegas nossos caíram em Minas Antipeções. O Marcelino e um outro militar, pelo menos eu sei que os dois perderam a perna. Ao mesmo tempo que o PAIGC invade o quartel abandonado, sofrendo vítimas, as forças portuguesas vão viver um trágico episódio. Com início na manhã do dia 5 de fevereiro, a retirada constitui uma grande operação militar, acompanhada pelo próprio Spínola. Envolve centenas de homens, mais de 50 viaturas e enorme quantidade de material. Percorridos os 30 quilómetros que separam Medina do Xés, durante os quais são levantadas várias minas anticarro, a coluna atinge ao fim da tarde e sem incidentes a margem sul do Corubal. A transposição do rio inicia-se de imediato. É feita através de duas jangadas, uma delas construída para o efeito, e prolonga-se por toda a noite em dezenas de travessias. A meio da manhã, as jangadas estão a transportar os últimos homens que ainda restavam na margem sul do rio. Será a última travessia. Cerca das 10 horas estava eu a conversar com o piloto e veio um soldado a correr a dizer que a jangada, que era a última, se estava a afundar. Corri lá abaixo à margem, pedi ao piloto para levantar voo, para sobrevoar a zona, e chego lá abaixo e vejo a jangada cheia a chegar à margem. Não percebi o que se passava. Chamei o sargento ajudante, o primeiro sargento, e disse, então, deitaram-se ao rio. A jangada era puxada por um barco, um desses barcos com motor fora de borda, que do lado de jusante, portanto do lado de onde a água corria, empurrava a jangada para um lado e para o outro. Eram jangadas que eram apoiadas em 3 barcaças e com uma série de bidões por baixo e com madeira de grande grossura. Era absolutamente insubmersível, como se verificou. Era realmente uma jangada boa, mas as canoas metiam água. Pronto, e depois, como aquilo eram toneladas e toneladas, de vez em quando a gente parava, esvaziava as canoas. Aquilo tinha 3 flutuadores segundo uma plataforma. E um desses flutuadores começou a meter água, adornou por lado de montante, e os rapazes que estavam nesse lado caíram à água. Um dos pontos do plano de operações nomeava um alferes, um responsável por todas as travessias. E dizia também que era absolutamente proibido levar mais de 50 homens de cada vez. Nós entramos todos portanto, entraram, dois pelotões da minha companhia e 2 dos outros. Portanto, eram, ao fim e ao cabo, 100 pessoas. Portanto,
que, em termos de ocupação de espaço,